seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Olá pessoal, estamos aí de volta, com mais um intervalo bíblico da ET, essa semana já estamos aí no 15º intervalo bíblico, da Escola Técnica, e trazendo, mais uma vez uma temática, um tema para reflexão, um tema sempre como os demais bem propício, para tudo que a gente tem vivido. E o tema dessa semana é justamente o maior, Então esse é o tema do nosso intervalo bíblico dessa semana, o maior, E quando a gente reflete um pouco a respeito desse tema, a gente sabe que quando falamos do maior, o maior está associado à maior essência também daquele Deus que nós cremos, daquele Deus ao qual estamos toda semana refletindo um pouco a respeito da sua palavra, como fundamento de fé para cada um de nós. E você vai analisar e observar junto comigo que, associado a essa temática aí, a gente trouxe um texto base, E esse texto base, a gente encontra ele no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. De maneira bem específica, o texto base dessa semana se encontra lá no versículo de número 37, Então, Mateus, no capítulo 22, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, especificamente no versículo 37. Então, leia comigo aí o texto base. O texto base, ele diz assim: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, Esse é o texto base dessa semana, que fala a respeito do amor, o amor que é a essência, do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a gente realmente, sempre analisando toda a Bíblia, a essência da Bíblia é o amor. Eu acho muito lindo quando na carta, a primeira carta de João, no capítulo 4, verso 19, a palavra do Senhor diz assim, que nós amamos porque Ele, Deus, Ele nos amou primeiro, E você percebe, uma essência extraordinária desse amor nos próprios evangelhos. E quando a gente vai mesmo para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, a gente vê a maior declaração de amor, quando a palavra de Deus diz assim que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior declaração de amor do nosso Deus está aí nessa entrega, do seu Filho unigênito. E para que a gente possa entender o tema dessa semana, temos também a leitura bíblica dessa semana. E a leitura bíblica vocês podem acompanhar, Pega aí uma Bíblia que você tem aí na sua casa para a gente refletir nessa palavra, na palavra de Deus, entender um pouco mais a respeito dessa temática, desse tema, o maior,
né? E na tua Bíblia mesmo aí, que tu pode pegar na tua casa, ou de repente a Bíblia que tu tem no celular, abre ela no Evangelho, né, de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22. Eu vou aguardar vocês abrirem, tá? Mateus, capítulo 22. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 34 até o versículo 40. Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta, né? E eu convido vocês a me acompanharem. Assim diz, né, a palavra do Senhor. Diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Então, ficamos aí, né, com a nossa leitura bíblica, né? E vou me despedir por aqui, né? Mas está vindo aí também, né, trazendo uma reflexão, uma aplicação associada a esse tema dessa semana, do nosso 15º, né, intervalo bíblico, né, que, como eu já falei, tem como tema o maior. Está vindo aí nosso professor e irmão em Cristo, Leonardo. Então é com você agora, Leonardo. Traz aí uma aplicação de Deus para os nossos corações. E um abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Olá, professor Romildo. Olá a todos. Qual será a melhor coisa quando se participa de competições esportivas? Certamente é ganhar, bater recordes. São as honras que são ganhadas, conquistadas. Mas, num determinado centro de lazer esportivo de uma universidade, havia uma placa que nos dizia, ou nos diz, um ponto de vista diferente sobre o melhor do esporte. E ela diz assim: vencer o jogo é ótimo, jogar é melhor, mas amar o jogo é melhor ainda. Essa talvez seja uma boa lembrança de que o esporte é, no final das contas, jogos para a gente brincar e aproveitar ao máximo. Uma vez, um determinado líder religioso perguntou a Jesus sobre a excelência. Preste atenção no que ele perguntou. Ele disse assim, está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 36. E esse líder perguntou assim: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E aí Jesus prontamente respondeu a ele: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente, ou de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é bem parecido com o primeiro. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Está lá também em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39, essa resposta de Jesus. Olha só, seja o que for que nossa fé em Jesus nos levar a fazer, não existe nada maior que possamos fazer do que demonstrar amor. Por quê? Porque isso revela a essência de nosso Santo Pai Celestial, do nosso Senhor, através da nossa vida. Afinal, conforme está lá em 1 João, capítulo 4, verso 8, a essência de Deus é amor. Deus é amor. É fácil a gente ficar distraído com coisas pequenas, mas o nosso foco
permanece no que é mais importante: amar a Deus. Isso, por sua vez, nos ajuda a amarmos uns aos outros. Nós só conseguiremos demonstrar o amor ao próximo quando nós tivermos esse amor, essa intimidade com Deus. Nada é maior do que isso. Jesus, ele já fez tudo por mim, ele já fez tudo por você. Ele nos amou primeiro, sendo a maior prova de amor. Agora, em Cristo, amemos ao Senhor. E o que era amar ao Senhor? É fazer a sua vontade revelada através da sua palavra. Fazer de tudo com a nossa mente, com o nosso coração, com tudo que Ele nos deu, com tudo que Ele nos dá, com toda a nossa força, com as nossas mãos, com os nossos pés, com todo o nosso entendimento. É assim que nós conseguimos demonstrar o amor que nós temos para com o Senhor, quando nós obedecemos, quando nós fazemos a sua vontade. Ame ao Senhor, para que você também possa amar ao seu próximo. E assim você estará demonstrando verdadeiramente o quanto você é grato pelo amor maior que você recebeu do nosso Senhor Jesus. A prova de nosso amor por Deus é obedecer aos seus mandamentos. Vamos orar? Pai bendito que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, ó Deus, porque tudo que o Senhor poderia ter feito por nós, o Senhor já fez. Nos dar o perdão para uma vida eterna ao teu lado, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos amou naquela cruz, derramando o seu sangue precioso em favor dos nossos pecados, em nosso lugar. Ó Pai, quanto amor, Senhor, Tu tens demonstrado por todos nós, Senhor. Que assim, meu Deus, nós possamos amar ao Senhor, obedecendo, fazendo a Tua vontade. Mesmo quando o nosso corpo, a nossa mente disser não, eu quero fazer aquilo que eu quero, mas se for contra a Tua vontade, Senhor Deus, repreenda, Senhor, para que a gente possa andar sempre no Teu caminho, conforme a Tua vontade, Senhor, e os Teus ensinamentos, Pai. Perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas falhas, e assim como o salmista nos diz, guia-nos pelo caminho reto, que é conforme a Tua palavra nos ensina. Assim nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe e, se assim Ele permitir, nos veremos no próximo encontro do Intervalo Bíblico. Até lá!